Nós temos ouvido através dos cânticos sobre a volta de Jesus. E eu queria te encorajar. Quem quer saber mais sobre esse assunto? Você está perdendo uma grande chance. Nós temos o Café com Bíblia, que o tema é especialmente esse. Então eu não vou pregar sobre isso. Você vai vir participar do Café com Bíblia. Que hora que é, Carlos? 15 para as 9 a 15 para as 10. Então é a moda antiga, a nossa escola bíblica. É o nosso Café com Bíblia. E nós temos salas específicas para a idade. Temos os jovens, temos os adultos. E o tema é sobre isso. Então nós queremos te encorajar a respeito disso. Mas eu quero continuar no tema do mês. E eu quero trazer uma reflexão aqui. Como que você vê uma pessoa bem-sucedida? Que tipo de sentimento vem quando você vê alguém que tem abundância? Ou em outras palavras, o que você sente quando você vê alguém que está prosperando? O que você sente quando você tem contato com uma pessoa abastada, rica? Alguém que conviveu com você e de repente, com o passar do tempo, ele começa a prosperar abundantemente. Qual é o sentimento que te vem? Se você é ser humano como eu, muitas e muitas e muitas vezes, a minha tendência é rotular as pessoas. O que está acontecendo? E isso lá atrás, hoje já estou bem melhor nesse sentido. Mas nós somos assim tentados sempre em rotular as pessoas. Quando você vê alguém bem alinhado, bem vestido, qual é o sentimento que te vem? Quando o seu vizinho de repente compra um carro zero, daquele carro que você sonha há muito tempo, você olha para o carro e que será que está acontecendo? E é interessante que este sentimento, esta tendência de rotular as pessoas, sai de um coração, sai de dentro de nós. E muitas vezes dentro de nós existem estruturas, ou crenças, ideias distorcidas. E nós que vivemos assim, com esta tendência, precisamos estar atentos, porque nós somos estimulados a enxergar além. Semana passada eu comentei sobre isso. Você acabou de cantar aqui, seus olhos são como fogo. Tenta imaginar uma foto de uma pessoa com o olho cheio de fogo. Mas nós estamos declarando que é lindo. Então nós somos motivados pela palavra a não viver numa perspectiva natural. Nós somos motivados a ter uma visão correta a respeito de Deus e a respeito das pessoas. Então nós precisamos, estender, como falamos na semana passada. Só que eu quero falar sobre estender a nossa visão a respeito de Deus e das pessoas. Que nós possamos sim buscar Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue como o Senhor enxerga, que eu possa ver como o Senhor vê as pessoas. Nós temos uma grande tendência de julgar as pessoas. Nós temos uma grande tendência de sempre destacar o negativo das pessoas.
E isto faz o quê? Você está semeando sementes que vão voltar para você. Porque aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você entrega, você recebe. Então nós somos desafiados, sim, nesta manhã, a sermos confrontados com aquilo que pensamos, com aquilo que sentimos, como realmente eu tenho visto Deus, como eu realmente tenho visto as pessoas, e estender a lona, como nós falamos, traz o quê? Quando eu amplio o meu conhecimento, quando eu amplio a minha compreensão a respeito de Deus, das pessoas, de mim mesmo, eu vou estar então protegido, porque é uma maneira de eu estender a lona. E em cima disso, hoje nós vamos estudar um personagem bíblico, que ele foi muito rotulado, porque a Bíblia dá um destaque, que ele era rico. A Bíblia faz questão de colocar rico. É evidente que ele tinha uma posição na época, que ele tinha toda a oportunidade de usurpar da função que ele tinha. Mas a Bíblia não fala claramente que ele usurpava. Mas ele, ao ser confrontado com a presença de Jesus, houve uma transformação. E esse personagem se chama Zaqueu. E lá em Lucas capítulo 19, Zaqueu precisou estender a visão dele, mas Jesus também estava dando uma oportunidade para que o povo pudesse ter realmente esta oportunidade de ter uma visão correta das coisas. Mas infelizmente, o povo era que nem nós, a tendência de rotular. E aqui diz, verso 1, Jesus entrando em Jericó, atravessava a cidade, havia ali um homem rico. Você já imaginou se eu, pastor, chegasse e selecionasse só o rico da igreja? Jesus vivia envolvido com uma multidão, mas naquela multidão tinha um homem rico, que era o quê? Publicano. Ele queria ver Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu na figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a falar: puxa, chegou salvação na vida de Zaqueu. Oh, nada. Todo o povo começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu se levantou e disse, vou parar um pouquinho, vou por mais partes. Então, se nós observarmos esta passagem, eu te pergunto, por que Deus estimulou quem escreveu, Lucas, o médico, a colocar esse destaque? Zaqueu, um homem rico. E se você observar a reação que o povo teve, já, rotulou. É evidente sim que tem o contexto histórico, que ele era um cobrador de imposto, ele poderia sim roubar, ele poderia fazer, mas a Bíblia não destaca que todo cobrador de impostos, eles eram corruptos.
mas sim o povo judeu o tinha como traidor, porque ele estava ali cobrando do povo e dando para o povo fugiu, então ele cobrava. Agora eu pergunto para você, todo cobrador de imposto era corrupto? Toda a pessoa que é rica só ficou rica por causa de roubo? É evidente que este rótulo existia sobre os cobradores, porque os romanos estabeleceram e eles eram injustos, e eles estavam ali numa posição, num cargo de confiança, de cobrar, de receber e de repassar esses impostos. Quantas vezes nós exercemos posições ou conhecemos pessoas que estão trabalhando em uma função que ele tem toda a chance de ser corrupto, mas o fato dele estar naquela posição não significa que ele é. Mas lógico, naquela época, com tanta perseguição, com toda a opressão que existia, é evidente que ele tinha toda a chance. E se ele fosse, qual deveria ser a reação do povo? Se eu tenho contato com alguém que infelizmente enriqueceu tendo uma vida errada, qual é a minha atitude em relação a esse corrupto? Qual deve ser a minha atitude em relação ao ser humano que está numa posição de pecado, que está numa posição, sabe, de fracasso, de coisas erradas? Qual deve ser a minha posição? Deve ser a igual do povo? É um pecador. Olha bem, o mestre escolheu o rico. Olha bem, esse pastor foi visitar aquele que é rico. Só que aquele que é rico, aquele que é cobrador de impostos, aquele que é um pecador miserável, que é corrupto, também precisa de Jesus. Mas a nossa tendência é o quê? Olhar com desdém, sem perceber que aquele homem, o qual Jesus estava indo para a casa dele, tinha sentimentos, tinha necessidades, e tinha expectativa, e Jesus não olhou para a função dele, mas ele tinha sim os seus bloqueios. Primeiro, ele queria, fez um propósito, tomou uma decisão, ele queria ver Jesus, mas ele era de pequena estatura. Lá vem o baixinho, lá vem o cobrador de impostos, mas ele sofria toda esta pressão da sociedade, dos judeus, mas ele nasceu no coração dele, e ele até sabia que Jesus ia passar por ali, ele tentou se aproximar, mas havia o quê? Uma multidão. Todas as vezes que eu e você, quando tentamos chegar até Jesus, nós vamos enfrentar multidões de pensamentos, nós vamos enfrentar tradições, nós vamos enfrentar obstáculo. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha por obrigação, por lei, não estar no meio da sociedade, porque a mulher, quando menstruada, ela tinha que ficar isolada pela lei, mas ela tinha, e aquela menstruação chegou ao ponto de se tornar uma hemorragia, uma doença, e ela ouve falar de Jesus, e ela coloca no coração dela: se eu somente tocar nele, eu serei curada. E ela então, primeiro que ela cria a expectativa, assim como Zaqueu criou a expectativa de ver Jesus. Aquela mulher faz o quê? Ela começa a caminhar, mas ela enfrenta o quê? Uma multidão. Assim como Zaqueu. Quando você quer fazer algo novo, quando você quer subir de nível, você vai enfrentar multidões. Você vai enfrentar situações. Se você começar, ser transbordado por Deus, começar a buscar intensamente Deus para a sua vida, vamos olhar para você: é crentão, o que você quer, santarrão? O que você está querendo? Você vai ter pressões,
de multidões de sentimento, de argumento, de comentário, que vai tentar sufocar você. Mas a mulher do fluxo de sangue, ao ver aquela multidão, ela começa, dali vai, empurra um, empurra outro, e vai até Jesus e toca. Só que ela era uma desconhecida. Zaqueu já era conhecido até demais. E ele era assim, alguém rejeitado pelo povo judeu. Ele era alguém que tinha um rótulo pesado, mas ele nasceu no coração dele um desejo. Eu quero ver Jesus. Nasceu no coração dele o desejo de estender a realidade da vida dele, chegar até Jesus e encontrar um caminho novo. E ele era baixinho. E meu amado, se você tem uma estatura espiritual baixa, pequena, mesmo assim há esperança. Se nós temos um conhecimento pequeno de Deus, Deus sempre está criando oportunidade para que nós tenhamos sim, primeiro sede, desejo de querer algo novo, de buscar algo novo, mesmo que a multidão venha criticar você, comece a fazer a sua parte, comece a realmente a superar os seus desafios, e você pode vencer este obstáculo. Se você tem um desejo de, mesmo na vida profissional, não, eu vou buscar algo novo, mas lógico, com sabedoria, com prudência, com coerência, mas quando você decide romper com as tradições, você vai ser criticado. E se você é um empreendedor, quando você lança um projeto, quando você lança um sonho, sempre vai ter o quê? Resistência. A multidão vai sempre dizer, não, não vai dar certo, não, não é para você, deixa disso. Mas nós temos sim, se tratando de empreender, ser algo consistente. Então você tem que enfrentar e falar, não, não importa a resistência da multidão, eu vou superar a minha pequenez e eu vou subir. Eu vou subir numa figueira. Eu vou subir numa figueira, eu vou tomar uma decisão de estar um pouco acima daquilo que eu posso enxergar na minha estatura. Nós precisamos, tomar decisões conscientes. Não estou dizendo aqui que você tem que ser empolgado. Eu estou dizendo no seguinte: quanto mais perto você chega de Deus e busca a experiência, a unção, a graça, o transbordo de Deus, primeiramente tem que restaurar o seu coração. Antes de buscar a Deus, eu vou buscar o dom de profecia para dirigir as pessoas. Eu vou buscar este dom porque eu quero ser importante na igreja. Não! Primeiramente, você tem que buscar para que haja transformação. E é evidente, meu irmão, se você tem transformação, se você tem restauração, você estende o que você recebeu para as pessoas de maneira natural. A motivação de eu subir na figueira, ou de eu subir de nível, deve ser: eu quero ver Jesus. Eu tenho que buscar a Deus não para pregar, mas eu tenho que buscar a Deus porque o Carlos é um ser humano carente da graça dele. Agora é evidente que quanto mais perto eu estou dele, mais vai fluir no meu dom, no meu chamado, na minha profissão, no meu negócio, naquilo que Deus me chamou para fazer. Então, meu amado, você vai enfrentar multidões de comentários te criticando. Se Deus está usando a sua vida, o que você quer? Você não vai mais mentir, nem mentirinha branca você já não tem mais. É algo natural a transformação. Mas ele sobe a figueira. Lógico, ele estava no anonimato, ele estava vivendo uma vida isolada, porque a pressão que ele vivia emocionalmente era muito grande. Ele era baixinho, então zombavam dele da altura. Ele tinha uma posição de destaque, ele era rico. E hoje? Se hoje ser rico já existe resistência, imagine naquela época. Mas ele decide, sobe na figueira. Sim, a motivação dele era só ver Jesus. Aquilo seria suficiente
para Ele. Mas tem alguém que conhece o bater do nosso coração, que conhece a sede que nós temos, aquele que sonda o coração do homem, que é o Espírito Santo. E Jesus, sim, na sua plenitude, sendo Filho de Deus, Ele vai chegando, passando por ali, e com certeza Jesus não estava sozinho para estar olhando a paisagem, não, Ele estava sendo guiado naquela pressão da multidão, mas Ele para e enxerga aquele homem, que talvez a multidão nem percebeu que aquele pecador estava lá, que nem percebeu que aquele cobrador de impostos estava lá. O que você está fazendo em nosso meio? Não perceberam, talvez alguns, mas quando Jesus passa, Zaqueu, desce daí. Jesus não falou, pecador, desce daí. Jesus, na sua plenitude, conhecia o nome dele. E eu quero dizer para você que Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, no seu poder, na sua graça, Ele conhece o seu nome, Ele conhece a sua história. O Salmo 139 é personalíssimo seu. Ele sabe o seu deitar, o seu levantar, Ele conhece a sua história, da onde você veio, e até mesmo quando ainda você estava no ventre da sua mãe, Ele estava ali planejando coisas lindas para você. Ele conhece toda a sua estrutura emocional, sentimental, intelecto, se conhece tudo. E até mesmo antes de você falar algo, Ele já sabe. E aí então Jesus, com aquela multidão, Zaqueu, desce daí. Jesus não chamou Zaqueu para fazer uma oração, para dar uma palavra para ele. Ali era algo mais intenso ainda. Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou estar na sua casa. Jesus, quando a mulher do fluxo de sangue enfrenta toda a multidão, toca nele, ele sente que dele saiu virtude, e ele para. Alguém me tocou. Mestre, mas está molhada a multidão. Alguém me tocou. E aquela mulher toda constrangida, porque ela estava quebrando a lei, ela estava sofrendo há muito tempo, e ela diz, sou eu, Senhor. Vá em paz, vá em paz, receba, seja salva, seja liberta, seja curada. Aquela mulher, Ele tratou especificamente, e Jesus, Ele é pessoal, Ele sabe da realidade de cada um de nós. Só que a realidade de Zaqueu era alguém rejeitado, era alguém emocionalmente inseguro, ele precisava de algo mais. Então ele chama aquele homem rejeitado, perseguido pelo nome. E nesta manhã, o Senhor está chamando você pelo seu nome, dizendo, Joaquim, José, Maria, Jennifer, sei lá o seu nome, filhinha amada, filhinho amado, hoje é dia de eu estar na sua casa. Zaqueu, ele poderia pegar toda aquela carga de pensamentos e sentimentos de frustração que ele tinha. Ele falou, não, mestre, eu não sou digno que entre na minha casa, não. Não, ele não fez isso. O coração dele, a alma dele clamava por algo que, sabe, estava decidido a querer alongar tudo que tinha dentro dele. Prontamente, ele obedece, desce e vai com Jesus. Alongar o nosso entendimento, a nossa compreensão de Deus, vem
desta intimidade, de ter Jesus na nossa casa. E todos nós que estamos aqui ouvimos desde muito tempo que eu e você precisávamos aceitar Jesus, e nós assim o fizemos. Mas tem uma promessa em João que o Pai, eu e o Pai, disse Jesus, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Quem está na sua casa não é uma religião, não é uma tradição, não é um pensamento filosófico, não é um pensamento religioso, mas é o Criador dos céus e da terra, através do Espírito Santo. Você tem Ele na sua casa, no seu coração, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Ele está dentro de você, Cristo vive em você, então você é nova criatura, você é uma nova pessoa. Mas Carlos, eu não estou tão bom assim. Mas olha, pare de você chamar você de miserável, de pecador, de ladrão, de enganador. Pare de você criticar a você mesmo. Pare de você rotular a você mesmo. E o que falam de você, quando você tem Jesus, Ele traz a luz e vai trazer transformação no seu coração. E o que aconteceu? Zaqueu, quando Jesus chega na casa dele, olha bem, mas Zaqueu se levantou e disse: Senhor, olha Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, então é evidente que ele não era alguém que roubava de todos, mas ele está colocando diante de Jesus, dizendo: ó Senhor, eu tenho muito, eu vou dar, eu vou dividir o que eu tenho com as pessoas. Mas Carlos, eles eram corruptos. Se fosse, melhor ainda, está se convertendo. O que eu quero dizer, meu querido, é: independente do rótulo, independente do que acha, quando você encontra Jesus, vai trazer impacto na sua vida. Tem pessoas que têm abundância financeira, ao conhecer o Evangelho, ele vai dar. E se ele está dando por causa da consciência, aleluia, ele está fazendo na presença da pessoa certa, que é Jesus. Se ele está fazendo por generosidade, aleluia, ele está na presença da pessoa certa. Então, preste atenção, a Bíblia não fala que ele roubava, mas ele admite. Ele diz o seguinte: olha, se de alguém extorquir alguma coisa, porque o impacto que ele estava tendo ali com Jesus, ele poderia falar: olha, estou dando a metade do que eu tenho para o pobre, eu estou dando metade e tem mais, eu roubei todo mundo. Ele teria que ser honesto, mas pode ser que ele caiu em tentação em algum momento. Pode ser que ele teve que, fazer uma coisa não tão certa. Porque eu creio que se ele estivesse extorquindo todos, por questões pessoais, porque lógico que os romanos estavam extorquindo os judeus, estavam oprimindo o judeu, mas se ele falando: olha, se porventura eu cair em tentação, eu vou dar 4 vezes mais. Então, meu amado, nós precisamos entender que nós temos que ter uma visão mais clara e pedir para Deus: Senhor, o que eu estou pensando desta pessoa procede, o que eu estou ouvindo desta pessoa está baseado na verdade. E principalmente nos dias atuais, são tantas opiniões nas redes sociais, que nós temos que ter muito discernimento, que nós precisamos ter sabedoria da parte dele para discernir. Porque, meu amado, meu Deus, não pode nem morrer,
já estão fazendo de tudo para investigar e tudo. Não pode, tantas coisas. Agora é evidente sim que nós hoje temos a comunicação à disposição de todos, mas nem tudo que está nas redes sociais, que estão nas redes sociais, são verdades. Mas nós engolimos, nós achamos, rotulamos este e aquele, em todas as áreas. Vivemos sim dias trabalhosos, dias de escândalo, porque a Bíblia diz isso, lá em 2 Timóteo 3, que nos últimos dias seriam dias trabalhosos, pessoas amantes de si mesmas, orgulhosas, vaidosas, com aparência de piedade, negando-se a si mesmo. Mas Deus não me instituiu como juiz deles. Eu tenho que ter discernimento sim, para saber que eu não tenho que andar com certo tipo de pessoas, mas eu falo a Deus, julgue esta pessoa. Se ele é rico e ele roubou, problema dele com o Senhor. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar do meu quinhão, do meu talento, e eu vou cuidar do meu coração, para não ter do que se envergonhar. Não, mas porque aquele lá, aquele outro, olha a mansão que ele vive, vai dar conta a Deus. É evidente, irmãos, não é carteirinha de pastor que vai chegar lá no céu e bater carteirinha e dizer, sou reverendo. Eu não te conheço. Mas Senhor, em teu nome cantei no louvor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu não vos conheço. Não é só para pastor, da gastura. E olha que eu não sou um cara que vive buscando fuxico, mas de repente vem, eu tenho caído em tentação de olhar, e tenho me entristecido de ver tanto escândalo, mas eu não posso tomar posição de juiz dessas pessoas. Ele vai dar conta a Deus. Mas quando eu trago para mim este peso e este desejo de me tornar juiz, o juiz, ele julga, e eu começo a julgar, aquele outro. Lembre-se, à medida que eu medir, à medida que você medir, você será medido. Tem fakes aí, que tem gente defendendo mentiras, pensando que é verdade. Então tome cuidado. Quando qualquer posição sua estiver numa posição de julgar o outro, cuida do seu coração e ore e fala, Deus, tem misericórdia. Irmãos, tem hora que me dá tristeza, mas a minha posição, eu tenho tremido dentro de mim e falar, Deus, eu não quero carregar esse peso de juiz. Está aí, escândalo após escândalo. Não, foi Deus que pesou a mão na morte do pastor lá não sei o quê, foi Deus, foi castigo que deu, ou não, foi suicídio, ou não foi, ele se matou lá na moto. Calma! Se tudo que falo for verdade, é ele com Deus, e você, está vendo? É isso mesmo, sabe o que você vai levar? Você vai intensificar esta força, esta atitude de rotular. É triste, irmãos. Da bispa que morreu já estão dizendo de tudo, do Rina já falaram de tudo, mas não seja você mais um. Lembre-se, eles darão conta a Deus, assim como você e eu. Mas Carlos,
Não seja juiz. E às vezes me dá tristeza, porque às vezes eu caio em tentação de ver, mas não de compartilhar. De ver, sim, existem abusos, existem extremos, mas eu lembro de Paulo para Timóteo: Carlos, cuida de ti mesmo. Se eles estão fazendo isso, cuida da sua vida, para que você não caia nisso. Então, voltando, Zaqueu, nós podemos dizer que ele era mais um que ficou rico à custa de roubar, mas havia-se um benefício dos romanos para aquele que cobrava impostos. Ele devia ter a sua comissão, que poderia ter enriquecido só ganhando as comissões, mas ele poderia sim ter a oportunidade de saquear. Por exemplo, um comprador de uma empresa hoje, ele tem uma função de comprador. Todo comprador de empresa é corrupto, porque pede propina para comprar dessa ou daquela. Não, tem comprador honesto. Todo político é corrupto. Não, eu estive por 8 anos lá dentro. Por 8 anos, eu não me corrompi. Então não vamos rotular. E quando você começa a dar ouvido a essas coisas, diz que você vai rotular: pastor é tudo igual, política é tudo igual, comprador de empresa é tudo igual. Lógico que tem corrupto, mas você vai ser um dele? E na sua profissão tem corruptos, você vai ser um dele? Então lembre-se, Deus não me instituiu como juiz. Quando você ouvir alguma coisa, caiu em tentação como eu, vem de graça ali para você, passa o dedo, aí eu abri. Essa semana eu estava vendo um fato de uma pessoa, de um pastor famoso aí, tem até vídeo. Eu caí em tentação de assistir o vídeo. Me dá tristeza de saber que tem pessoas assim, mas o que tem trazido para mim, Deus me ajuda a terminar a minha carreira com dignidade. Eu tenho procurado olhar para isso, às vezes caio sim, mas não vivo compartilhando. Essa semana eu ouvi um vídeo e falei: meu Deus, quantas pessoas que são lideradas por esse tipo de homens, que estão ali porque querem o Senhor. Então, meu amado, voltando para a nossa palavra, Zaqueu era rotulado de tudo que é jeito, mas ele teve um encontro com Jesus. E se ele fosse corrupto como rotulavam, não importa, ao encontrar-se com Jesus, ele tomou a decisão certa. Senhor, eu quero abençoar, e se porventura fiz errado, vou dar 4 vezes mais, Senhor. E Jesus encerra dizendo: houve salvação nesta casa. Eu sei como eu cheguei na igreja, eu sei o que eu trouxe na minha bagagem, eu sei como estava o meu coração quando eu cheguei na igreja, cheio de dúvida, e com uma decisão: se esse Jesus existe como eles estão falando, vai ter que mudar aqui. Um jovem de 19 anos, inseguro, usando máscara de todo tipo, mas um coração carente e necessitado. Eu sei como eu cheguei. E eu ouvi esta voz, lógico, não desse termo, tá? Estou ilustrando, mas quando houve salvação no meu coração, quando naquela vigília, ali, ainda nem batizado nas águas,
eu estava orando do jeito que sabia, com 3 meses de igreja. Eu vou contar porque alguns aqui não sabem. Você que já sabe, já vai para o final. Mas ali eu estava orando do meu jeito. E chega um empolgado nos dons. Ele chega no meu ouvido e diz: eu sou Jesus. Clame mais o meu nome. Você está sendo falso. Alguém empolgado. Ele estava achando que estava fazendo o que é certo. Mas aquilo bateu em mim, eu falei: o quê? O que eu estou fazendo? Aqui, tudo aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora. Vou sair desse lugar, imagine. Eu estou fazendo o que eu sei fazer, o que eu sei, o que eu posso fazer. Eu estou dando o que eu posso dar. Eu vou sair daqui, eu não quero nem saber de ficar aqui. Estou ali, ó. Mas o Espírito Santo me deu uma socorrida. E falou, tocou em mim. Falei: Deus, se eu sou falso, faz de mim um verdadeiro. Logo em seguida, na época, quem estava dirigindo a vigília era a Vera, só que eu era de Sorocaba, nem tinha intimidade com ela. Eu era recém-chegado na igreja, ela já era líder. Ela vai lá no irmão: irmão, fique quieto, você não é Jesus. Só que ele chegou para mim falso, mas para as irmãs ele chegava: oi, eu sou Jesus, você está uma bênção, você está tudo bem. Que Jesus é esse? Mas Deus ouviu a minha sinceridade, dizia: Senhor, faz de mim um verdadeiro. Aí todo aquele momento, ela disciplinou o irmão, chamou. Quem era o irmão? Era um falso profeta? Não, era alguém empolgado. Tem gente na igreja que é um tal de Deus me falou, Deus me revelou. Ai, Deus está me mandando falar. Tá mesmo? Tome cuidado. Mas está aí, tá. Chamaram, eu fui lá, fizeram uma roda para orar, aí orando. Chamaram para batizar, para oração pelo batismo com o Espírito Santo. 3 meses de igreja. Não era batizado nas águas, mas naquela noite eu falei para Jesus: faz de mim um verdadeiro. E na roda ali eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu caí de joelho, e quando eu levantei a minha mente, tinha a Clélia, lembro dessa querida irmã do meu lado: Carlos, e aí? Agora vai se batizar? Falei: lógico. Agora escute aqui, você que não é batizado, se você quer experiência assim, busque, ou então não use isso como desculpa. Deus não falou comigo que nem com o Carlos, então não vou me batizar. Batize. Mas voltando, naquele dia, meu coração se abriu. Foi em 1978, na vida de Zaqueu. Aquele dia houve salvação. E além do mais, olha bem, Jesus restaura a identidade de Zaqueu e diz: este homem também é filho de Abraão. Para o povo, ladrão; para o povo, era um cobrador de impostos, pecador. Mas para Jesus, que quando ele viu aquele toque, aquela transformação, esse também é filho de Abraão. Pois o Filho do homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Alongar o nosso entendimento, esticar a nossa mente, precisa de disposição. Deus quer que nós tenhamos sim uma visão correta dEle. Nós precisamos subir para enxergar mais, precisamos subir degraus de intimidade, de oração, de contato com a palavra. Precisamos subir para enxergar além. Mas precisamos ter um coração quebrantado para obedecer o chamado. Ter um coração quebrantado para fazer o que tem que ser feito, baseado na sua história, na minha história. Pois o Senhor veio buscar o que estava perdido. Então eu sei como eu cheguei.
E eu sempre falava isso no início da minha salvação. A maior prova que Deus existe não é a Bíblia. Lógico que é uma das. Mas a maior prova que Deus existe para mim, Carlos, é saber quem eu era e quem eu sou. A maior prova foi o que Ele fez aqui dentro, faz 47 anos. E pela misericórdia dEle, eu nunca, como ontem eu vi o Daniel falando, eu achei tão lindo, ele falou isso, eu nunca me desviei. Porque tem gente desviando porque o pastor não fez, porque o irmão fez aqui, porque... Sabe por que se desvia? É porque você não se converteu o suficiente. Porque não importa o que fazem, ou os rótulos que te lançam, o que importa é que Jesus está na sua casa, está no seu coração, e ali houve salvação. Então a maior prova que Jesus existe para você, tem que ser a sua experiência. Feche seus olhos.